Fala galera, beleza? Aqui é o Johnny do Pou Quadrinhos e essa aqui é a segunda parte do nosso vídeo de pickups, beleza? Se você ainda não viu, clica aqui do lado rapidinho, você vai ver a primeira parte desse vídeo de pickups com vários encadernados importados, material nacional e tal, bastante coisa bem legal lá para vocês darem uma conferida. Então, rapidamente, vamos começar esse aqui, então, sempre pela pilha no meio, vamos lá. Então aqui nós temos os tie-in de Guerras Secretas, que são esses no caso, Futuro Imperfeito e Planeta Hulk. São duas histórias bem clássicas do Hulk, né? E, caras, é o seguinte, eu achei, apesar de serem baseados nesse universo, tanto do Futuro Imperfeito quanto do Planeta Hulk, eles divergem bastante da história original. Eu acho que a Marvel tentou emular o nome para evocar uma nostalgia na gente, mas as histórias são bem diferentes. Essa daqui é escrita pelo... vamos ver aqui. Pelo Peter David, eu não lembrava qual das duas que era, que é um argumentista muito clássico do Hulk, com desenhos do Greg Land, que tem uma arte meio controversa por aí. Cara, eu até que gosto, apesar de ser meio estática em alguns momentos, mas tanto uma como a outra história, que é o Planeta Hulk, eu acho que elas deixaram um pouco a desejar. Então, eu comprei porque eu gosto do personagem, já tinha falado para vocês que ia comprar, mas achei até meio descartável, tá? Aqui uma história que até agora o tie-in mais legal que eu li dos Guerras Secretas, aí do lado tá para vocês darem uma conferida o que eu achei dessa história, que é Homem-Aranha Renovando os Votos, escrito pelo Dan Slott, que escreve até hoje o Homem-Aranha, e ainda com os desenhos do Adam Kubert, que é um desenhista que eu gosto bastante. É bem legal, dá uma olhadinha. Inclusive o personagem, o inimigo que aparece nessa história aqui, ele está aparecendo nas últimas histórias do Homem-Aranha lá no exterior, nos Estados Unidos, que também estão aqui no meio, depois eu mostro para vocês. O Velho Logan também já falei para vocês, essa edição aqui da Panini, ela tem só material do Velho Logan, então a gente não... pé passado a perna, né? Vamos falar dessa forma, pela editora Panini, com material que não vale a pena a gente ver, mas estão vindo outras coisas aí nas próximas edições, que o Matheus lá de Belém, ele descobriu, tá aí do ladinho, se vocês quiserem dar uma olhada, para saber o que vão ter nas próximas edições de O Velho Logan. Guerras Secretas, aqui o Comando Selvagem da Senhora Deadpool, eu não ia comprar, mas aí eu vi essa capa aqui, tinha o Comando Selvagem, tinha lá a mulher do Deadpool, a Shakla, e aí eu acabei não resistindo e comprei. Então, aqui o material legalzinho, isso aqui deu para dar risada. Guerras Secretas 13 e 4, o grande crossover da Marvel, a série principal, comprei as capas variantes. Cara, eu gosto muito dessa história, tá? A parte do Jonathan Hickman e do Assad Ribic é fantástica, mas a Panini continua colocando material que não tem necessidade nenhuma de estar aqui, que só acaba aumentando o preço da revista, tá? Vocês podem ver aqui várias páginas com material que não é da edição principal e capas variantes. Cara, eu sinceramente acho que não precisa disso. Se tivesse só a edição aqui, a edição principal, de repente ia ficar mais barato, mais gente ia ter acesso. Mas enfim, é a estratégia da editora. Então, Guerras Secretas está aí. Alan Moore, Tom Strong, material bem bacana. Vão ser poucos encadernados com o Alan Moore no comando, na verdade. E é bem legal, tem vários estilos convidados, baseado nos pulps. É bem bacana Tom Strong, se você não está acompanhando, acho que vale a pena. Aqui, infelizmente, acabou Fábulas. Então, essa aqui é a última encadernada de despedida. Tenho certeza que isso aqui vai lançar, assim como estão fazendo com o Y, eles vão lançar em capa dura. E talvez aí pelo Zum, um inscrito comentou que talvez comecem a lançar materiais tipo o Scalp em capa dura. De repente, esse daqui é uma coisa que também pode sair em capa dura. Lois Clark, também já falei sobre ela, tá aí do ladinho, se vocês quiserem dar uma olhada. Material bem legal, inclusive eu falo sobre a primeira edição do Superman na fase Rebirth, para vocês saberem o que vem depois. Se quiser dar uma olhadinha, tá aí do ladinho. Cavaleiro das Trevas, A Última Cruzada, eu tenho já a edição importada, que é um pouquinho diferente, na verdade, a encadernação, que ela é feita com uma lombada quadrada aqui, apesar de também ser capa mole, mas essa edição da Panini ficou bem legal, tá? Então, tem uma capa bem cuidada, essa variante aqui é do Bill Sienkiewicz. E, cara, a história é legalzinha se você considerar como baseada no universo Cavaleiro das Trevas. Aí ela vai bem. Fora isso, eu não considero que for uma coisa que é realmente da série que vale, na verdade, que é o Cavaleiro das Trevas original. Então, mas acho que vale a pena dar uma sapiada, pelo menos para conhecer. A Guerra de Darkseid especial, na verdade, isso daqui, ele faz uma ponte com a história que está saindo
atualmente na revista da Liga, que é escrita pelo Geoff Johns. Ali acontece uma coisa, os personagens da Liga eles acabam ganhando alguns poderes, que tornam eles criaturas diferentes, tornam praticamente deuses. E aqui cada um desses personagens mostra essa fase neles com esses poderes. É interessante, também já falei sobre ela, está aí do ladinho, quem quiser dar uma olhada. Arlequina número 6, a única revista mensal que eu ainda estou comprando, divertidinho, sem compromisso, para você ler e dar alguma risadinha, apesar que aqui tem uma participação do Batman que não tem muito a ver com o personagem na segunda história, mas enfim, razoável. Estou comprando Batman e Robin Eternos, aqui eles são 2, 3 e 4, como vocês podem ver. Material divertido até agora, uma boa história, bons desenhos. Trata de alguma coisa que o Batman fez na época que o Robin ainda era o Dick Grayson e que agora está vindo morder o traseiro deles. É divertido, várias edições quinzenais na Panini, na verdade. E agora vamos aqui para o material importado. Eu vou passar meio rápido, mostrando para vocês o que eu estou comprando na verdade e o que está acontecendo rapidamente nos títulos, tá ok? Então, Demolidor, aqui são 9 e 10, tá? Vocês podem ver aqui, escrito pelo Charles Soule, que é o cara que escreve Inumanos hoje e também escreveu O Monstro do Pântano. Aqui o Demolidor, na verdade, ele está tratando de novo com ninjas e coisa do tentáculo e coisa e tal. O que é interessante você ver, é uma fase bem mais dark do que a do Mark Waid, mas a arte aqui do Ron Garney, cara, ela é fantástica, ele sabe aproveitar muito bem o espaço preto na página, tá? O contraste entre preto e branco ficou muito legal, apesar desse uniforme do Demolidor eu não gostar muito, tá? Mas, cara, as páginas são bem diferentes, a arte bem legal, aqui o Demolidor ainda tem um pupilo, então, bacaninha, uma história que por enquanto eu tô gostando. Aqui uma fase, na minha opinião, muito melhor, apesar do Phil Noto e do Nathan Edmondson ter uma fase boa. Essa fase do Mark Waid e do Chris Samnee, que eram os caras que estavam no Demolidor, é fantástica, né? Dá uma olhada nas capas, cara, um puta ar de James Bond, assim, muito legal. Uma história muito bacana que mexe também com o passado da Viúva Negra, bem legal. Aqui a última parte do crossover, Os Últimos Dias da Magia, que essa parte aqui é da título Doutor Estranho, número 10, que é escrita pelo Jason Aaron. Vocês podem ver, o Doutor Estranho deu uma remoçada, a arte é do Chris Bacalo, né? E agora o Doutor Estranho, tá vendo aqui, ele usa um machadão e tal, usa uma faca e dá porrada também nas pessoas. É bacaninha. Aqui Guerra Civil 2 e 3. 2 e 3 não, 3 e 4. Eu já falei sobre essa série, até o número 2, na verdade, com o Tom Jones, também está aí do ladinho, o rapaz lá do Depósito das Ideias HQs, meu grande chapa, e lá a gente conversa um pouco essas histórias, a gente tem umas opiniões diferentes, e, cara, se quiser saber um pouquinho do que está rolando, pelo menos até o número 2 ali, acho que vale a pena você dar uma conferida, beleza? Tá aí do ladinho, só clicar. Aqui o título do Homem-Aranha, o Miles Morales, também escrito pelo Bendis, com desenhos do Nico Leon, que a Sarah Pichelli não conseguiu dar conta do trampo, então precisou de alguém fazer uns fill-ins. Mas, cara, a arte dele é bem bacana. Miles Morales é um personagem muito legal e eu acho que vale a pena acompanhar. Esse aqui é a história do Homem-Aranha, que é escrito pelo Jorge Molina, José Molina, na verdade, desenhado pelo Simone Bianchi. Então, é uma história bacaninha, faz ali parte com aqueles revistas Point 1, Point 2 que a Marvel lança. Essa aqui é do Homem-Aranha, está saindo paralelo com o título mensal, que é o Amazing Spider-Man, né? Que também é escrito pelo Dan Slott, que é o cara que escreve o Renovando os Votos. Então aqui o inimigo que aparece lá no Renovando os Votos aparece aqui também, e a gente tem esse desenho fantástico do Alex Ross na capa, com a Mary Jane aqui. Deixa eu só mostrar aqui para vocês darem uma olhada. Esse é o inimigo que aparece lá na história do Renovando os Votos. Não vamos mostrar mais para não termos spoilers grandes. Extraordinary X-Men, desenhado pelo Humberto Ramos, com o argumento do Jeff Lemire, que é o cara que escreveu Homem-Animal, escreveu também o Arqueiro Verde, um artista bem bacana que também está trabalhando lá fora com o Cavaleiro da Lua, uma fase que está sendo elogiada lá. Cara, a história é legalzinha, mostra o Apocalipse aparecendo e fazendo anarquias por aí, então bacaninha a história, com uma arte do Humberto Ramos que eu particularmente gosto, mas tem gente que não curte. Aqui nós temos ainda a Poderosa Thor, escrita pelo Jason Aaron e com arte do Russell Daltman, que é um cara que eu gosto bastante, cara, tem uma arte bem legal. Aqui a Thor Jane Foster tá
Mexendo de novo com a Roxxon, o Loki está aparecendo de volta na história, tá? Fuzuê. Aqui nós temos os títulos dos Vingadores, que estão no número 12 e 13, como vocês podem ver, capas do Alex Ross, escrito pelo Mark Waid, um artista que eu gosto muito, escritor que eu gosto bastante. E, caras, aqui do lado vocês estão vendo que tem dois títulos que são o número 12 e o número 13. Com uma capa, essa capa aqui na verdade, ele fazia combinações com outras. Então, bem legal do Alex Ross. Desenhos do Mahmoud Asrar, que é um cara que vem aí para Comic Con. E aqui nós temos uma edição que é o anual dos Vingadores, que mostra, na verdade, a Miss Marvel, a Kamala Khan, escrevendo uma fanfic. Cara, muito divertida essa história, bem legal mesmo, tá? Temos também aqui uma fase meio controversa do Hulk, que é Totally Awesome Hulk, que mostra o Amadeus Cho como Hulk e alguns momentos de um personagem aqui que está muito relacionado com a Guerra Civil número 2. Então, personagem bacaninha. Aqui nós temos, eu comprei essas revistas, na verdade, essa fase pela equipe criativa, que é o Alex Maliv e o Brian Bendis. E, cara, mostra o Homem de Ferro tentando achar os pais verdadeiros dele, que o Kieron Gillen mostrou no volume anterior do Homem de Ferro, que o Tony Stark, na verdade, é filho adotivo. A ideia é péssima, mas eu quis acompanhar pela equipe criativa e, cara, meio ruinzinho, tá? Não tem, apesar da arte ser bacana, há controvérsias. Aqui nós temos Invincible Iron Man, também escrito pelo Dwind, só que agora com desenhos do Mike Deodato. Então, é bem escrito, mas essa fase aqui, o começo me empolgou bastante e agora ela está meio mais ou menos. Então a gente já sabe, pelo que andou revelando por aí, aqui vão spoilers, se vocês ainda não desconfiaram, nós vamos ter uma nova Mulher de Ferro, vamos chamar assim, que vai ser a Riri Williams. Mas, cara, vamos ver. Spider-Man e Deadpool, aqui os grandes engraçadinhos da Casa das Ideias, com o título que você não precisa pensar muito, você tem que dar risada e se divertir. É o Deadpool tentando virar mais heróico. Que é Uncanny Animals, escrito pelo Charles Soule, que é o cara também do Demolidor, com desenhos do Carlos Pacheco, que é um cara que eu gosto bastante. E aqui mostra o papel de alguns personagens na Guerra Civil 2. Considerando que um inumano é o pivô de toda a Guerra Civil, aqui você tem uma ideia do que está acontecendo no lado dos inumanos. Aqui, rapidamente, nos títulos da DC e um da Image que eu compro, que eu gosto muito, vocês sabem, que é o Black Science. Aqui nós temos o número 22 e 23, do Rick Remender e do Matheus Caleira. História de ficção científica muito boa, cara. Gosto mesmo. A arte é bem estilizada, mas é bem bacana. Vocês podem ver aqui, ó, bem legal. Acho que vale a pena comprar esse título. Ele começou muito bem, deu uma caída e agora está retomando a força. Mas é muito bom. Mesmo as edições mais fracas, ainda assim eu acho que vale a pena. Então eu já falei sobre Superman, aí vocês já viram quando eu falei sobre Lois e Clark, que é a fase Rebirth. Então número 2, número 3, esse aqui é o Erradicador, para quem não conhece ele. Número 4 e número 5. Essa história aqui, para vocês terem uma ideia, chama Super Sun. Tá? Vai acabar no próximo número, no número 6, e é bem legalzinho. Aqui nós temos a Mulher Maravilha do Greg Rucka, que deu uma declaração polêmica essa semana, o pessoal discutindo se tem ou não sentido o que ele falou. Não vou contar para vocês o que é, mas essa aqui é a fase dele. Então ele é desenhado, um número é pela Nicola Scott e o outro pelo Liam Sharp. Então é uma fase que é meio que o ano 1 e a outra é no presente. Então ele conta a história aí que vai se unindo as duas pontas. Então número 3, número 4 e número 5. A arte é bem bacana, tá? Tanto da Nicola Scott quanto do Liam Sharp. Aqui nós temos Liga da Justiça. Essa aqui é a edição do Rebirth, número 1. Essa fase é escrita pelo Brian Hitch e desenhada pelo Brian Hitch nesse número aqui, e aqui pelo Tony Daniel, que desenhou o Batman um tempo atrás. Então, número 1, número 2 e número 3. Aqui nós temos os Titãs, tá? Que são os caras que agora estão lidando com o retorno do Wally West como Flash. Ele está aqui até com o uniforme novo. E, cara, bem bacaninha essa fase que foi pelo Dan Abnett. Aqui nós temos no número 2 uma capa clássica, na verdade, melhor, emulando uma capa clássica do Flash, que quando o Abracadabra, o Cadabra, na verdade, aparece. Então, bem legal essa historinha. Aqui nós temos Hal Jordan e The Green Lantern's Corps. Essa aqui é a edição número 1 do Rebirth, que é desenhada pelo Ethan Van Sciver.
e é escrita pelo Robin Venditti, cara, que era o cara que estava escrevendo a fase anterior do Lanterna Verde e eu não estava gostando. Aqui ele até que está indo razoável, vamos dar um pouquinho mais de tempo para ver como é que a coisa fica, mas ele volta ao Hal Jordan às raízes. Então nós temos número 1, número 2, número 3. Aqui meu personagem favorito, Flash, vocês sabem. Então aqui ó, número 2, número 3, e número 4 e número 5. Aqui é o seguinte, o Flash na verdade aconteceu um negócio em Central City e várias pessoas foram tocadas pela força da aceleração e ganharam poderes. E aqui o Barry está tentando ser um professor para eles, mostrando o que acontece, como usar os seus poderes. Aqui ele ganha um novo relacionamento e aparece um vilão que chama Godspeed, que é um sujeito meio Zoom, meio professor Zoom, meio o Zoom realmente, que era o inimigo do Wally West. Então, a hora que vocês lerem, vocês vão dar uma olhada. Essa fase aqui, cara, tá muito, muito melhor. O desenho também é mais bacana. Escrito pelo Joshua Williamson, que está mandando muito melhor do que a fase anterior, que era do Robert Venditti. Então tá muito melhor. Fico feliz que tenha dado esse up no personagem. Aqui nós temos o Batman no Tom King, desenhado pelo David Finch, que inclusive eu tenho um sketch dele que eu peguei na Comic Con passada. E cara, tá legalzinha essa história, viu? Então, um ritmo bem mais ágil do que o do Scott Snyder anteriormente, né, que era o escritor anterior do Batman, esse título do Batman. Tá bem legal, mostra alguns personagens super poderosos vindo a Gotham e começando a tentar fazer o bem. Mas a coisa é um pouquinho mais complicada do que parece. Então, bem legal, número 2, número 3, número 4 e número 5. E por fim, o último título aqui, desenhado pelo John Romita Jr., que é um sujeito que divide opiniões aí, e pelo Declan Shalvey, escrito pelo carinha que a gente conhece muito bem, que é o Scott Snyder. Então, vou mostrar algumas páginas aqui para vocês. Vocês vão ver a arte característica do Romita, né? Bem característica. Tem gente que não gosta, eu gosto. O Murilo Ferreira, se eu não me engano, acho que o desenhista favorito dele é o John Romita. Então, aqui algumas páginas. História com um ritmo muito, muito, muito mais ágil do que no anteriormente o Snyder estava fazendo no Batman. E aqui o Batman sai de Gotham para perseguir alguns criminosos, no caso aqui o Duas Caras. E cara, é bem legal. Essa aqui é a arte do Declan Shalvey, que parece que ele até tenta emular um pouquinho o estilo do Romita. Vocês podem ver aqui, por exemplo, esse Batman mais quadradão e tal. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida aí de onde comprar revistas importadas, onde eu compro, se vocês quiserem ir me perguntando, aí a gente vai conversando. E é isso aí. Falem aí o que vocês acham, o que vocês gostam, o que vocês querem saber. Passei meio rápido os títulos, porque tem muita coisa e esse vídeo vai ficar bem longo. Então, galera, valeu por ter acompanhado. Chegamos aí nos 1000 inscritos. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, também tem aí do lado... tem aí do ladinho o vídeo com esse especial que a gente fez. E é isso. Espero vocês aí nos próximos vídeos e tamo junto. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima.